Ó, para lançar agora as cargas aqui, antes de começar a lançar as cargas e pano, é sempre bom rodar o processo de cálculo para ver se não tem nenhum erro, porque se der algum erro é bom resolver antes, para não perder muito tempo. E também ligar esse itemzinho aqui, ó, que aí verifica se tem algum outro erro. Se aparecer aqui algum erro, ele vai indicar. Tá? Ok, então, para lançar esse carregamento, vamos primeiro abrir aqui o ciclone, é de uma água, né? Velocidade básica. Esse é em palmas, então está dentro dessa faixa de 30 metros. Ok. Maior dimensão em planta. Essa medida aqui. 16,80. 16,80. A menor é 11,60. Tá? Arredondando aqui. 11,60. A altura da edificação exceto o telhado. Então, como isso aqui é deixa eu abrir aqui. Como é uma treliça de balanços paralelos, você tem que pegar essa medida aqui, ó, tá? Vou fazer uma linha aqui, ó, como se ela fosse, para efeito ali do cálculo do vento, tá? Como se ela fosse uma treliça de banzo paralelo, ou de banzo, a tesoura, né? Fosse assim. Então, essa altura aqui, ó, a altura da edificação exceto telhado seria essa altura aqui, ó, tá? Que daria 4 e uns quebrados, 4 metros. Então, 4 metros. Ok. Calcular edifício ou galpão, ok. Uma água, né? E agora falta esse Czinho, que é como se fosse uma treliça, né? Tipo tesoura. Seria o quê? O restante aqui que falta. Seria 1,23. Faltaria, então, 1,23. Ok. Avançar. Topografia. Aí tem que saber o local, lá é plano. Categoria do terreno. Nesse caso, edificação média em torno de 3 metros, né? Só tem edificação térrea nas proximidades, árvores. Classe da edificação. A nossa edificação, ela tem... Vou voltar aqui, ó. A maior medida é 16,80. Então, ela se enquadraria aqui, ó, na A. Não excede 20 metros. Então, A e A. Ok. Calcula o fator S2, 0,88. Avança. Fator estatístico é um comércio, tá? Então, ok. E aqui ele vai calcular a pressão dinâmica. Então, a pressão dinâmica aqui, ó, 43 kg, tá? De pressão dinâmica. Avançar. Aqui tem os coeficientes de pressão nas paredes, tá? E aqui tem os coeficientes de pressão nos telhados, tá? Então, basicamente é isso. Agora vamos lançar aqui na planilha também, ó. Já coloquei as informações, já coloquei a menor dimensão, a maior dimensão, a altura dos postes que é 4, maior dimensão, a altura da treliça, deixa eu só conferir aqui. A altura da treliça é 1,23 na verdade, 1,23, diferença mínima. E a menor altura da treliça seria isso aqui, 44, né? Que com base nessas duas informações ele calcula a inclinação. Então esse telhado aqui está com inclinação só de 7%, tá? Ok. Velocidade do vento 30 metros, fator S1 1, né? Conforme a gente viu aqui, ó, 1. Fator S2 0,88, vou botar aqui 0,88. Fator S3 1 também, né? 1. Então a pressão dinâmica dá aqui de aproximadamente 44 kg, né? 44 kg aproximadamente, 43,6, 43,5. Aí agora a área de influência, já calculo aqui, ó, para o telhado e para as paredes, tá? Então nas paredes, quando o vento bate aqui, né,
A área de influência seria 2 metros e depois o restante. Já quando a gente fala do telhado, a primeira área de influência seria 5,79 e a segunda 2,61 e depois o restante. Então essa aqui é a forma de dividir os panos lá no telhado. Então como é que a gente vai adotar aqui? Depois a gente preenche, tá? Vamos analisar melhor. A gente volta aqui para preencher as áreas de influência. Vamos continuar preenchendo os coeficientes de pressão. Então na parede, ele calculou para nós 0,7, 0,4, atenção aos sinais, 0,8, 0,5 e 0,37. 0,8, 0,5 e 0,37. A 90 graus, 0,8, 0,4, 0,8, 0,4 e 0,7, 0,4 aqui. 0,7, 0,4. Atenção para os sinais também. No telhado, avançar, menos 1, menos 0,5, ok. E o finalzinho aqui, 0,37, negativo. 0,37, negativo. Venta 90, 1,5 do outro lado. Tá? 1,5 do outro lado. Aqui, quando o vento está incidindo do outro lado, né? Porque aqui é o vento incidindo aqui, ó, do lado maior do telhado. Tá? E aqui, vento menos 90, quando o vento incide desse lado. Então, tem uma leve diferencinha aqui, ó. Tá? Então, como é uma coisa muito pequena, a gente vai adotar esse outro aqui, que é o mais crítico, né? Mais severo, digamos assim. E aí, o último detalhe é conferir esse valor aqui, ó. Porque às vezes o ciclone não calcula certinho, né? Como a gente já viu. Então aqui, ó, esse valor, eu venho aqui, ó. Só preenche aqui a interpolação. A norma fala para interpolar quando a relação entre o maior tamanho da edificação sobre o menor é igual a 1, você mantém esse valor de 0,5. Quando essa relação do maior lado pelo menor é igual a 2, você mantém 0,2 negativo. E o intermediário você vai interpolar. Então aqui vamos colocar, ó. Então é isso. Ó. Se for igual a 1, vai ser 0,5. Se for igual a 2, 0,2 negativo. O nosso caso, a edificação lá do maior é 16,8 e o menor, acho que é 11,6. Vamos conferir aqui novamente. 11,6. 16,8 e 11,6. Então, 11,6. Então, daria aqui, ó, um valor de 0,37 negativo. Então, tá correto. Tá? Então, tem que conferir isso aqui. E aqui o CPI. Aqui, o nosso galpão. Deixa eu tirar essa barrinha aqui, que ela não existe, né? Coloquei mesmo só para a gente ver as medidas. Ó, nosso galpão ele é fechado aqui de alvenaria. É fechado aqui de alvenaria. Aqui é fechado de alvenaria, exceto um portão que tem nessa região. Tá? E aqui ele é fechado, entre esses pilares aqui, ó, com uma parede de aproximadamente 3 metros de altura. Então ele fica 1 metro mais ou menos aberto para cima. Tá? Porém, dá para a gente considerar que ele é todo fechado, né? Porque quase não tem nada, né? Então a gente poderia considerar ou ele todo fechado ou com abertura dominante. Vamos supor, o portão está aberto, então o vento pode entrar aqui por esse portão. Então são duas hipóteses para a gente verificar. Então seria 4 faces permeáveis, poderia considerar. Se edificação efetivamente estanque, ou seja, não entraria vento nenhum, mas como a gente tem um portão, como a gente tem a abertura, não daria para considerar isso aqui, então a gente poderia considerar esse. Ou essa questão da abertura dominante em uma face e as demais de igual permeabilidade. Então, se a abertura é na face de barla-vento, 0,7, se é na face de solta-vento, 0,10. Tá? Só para esclarecer aqui, ó.
Deixa eu ver se aqui tem uma figura, só para explicar melhor. Não vai ter. Acho que na Duas Águas tem uma figura. Aqui, ó. Então aqui, ó. Barlavento é a face que incide o esforço do vento. E sotavento é o contrário. Então aqui, ó. Então, se o nosso portão está na face que incide o vento, o CPI vai ser 0,7, positivo. Se está na face contrária, 0,1. Então, o vento, quando ele incide aqui, ó, não tem abertura. A gente pode praticamente desconsiderar essa abertura de cima aqui, que não vai ser tão relevante. Então, aqui, com o vento incidindo a 90 graus, tá? 90, deixa eu ver se eu confiro. A 90 e a menos 90, nós podemos considerar que a nossa face são estanque, tá? Seria essas duas possibilidades, tá? Ou permeável, tá? E com o vento incidindo a 0 graus, vai ter o portão aqui, ó. Vai ter o portão. Então eu poderia considerar 0,7, que é na face que incide o vento, tá? A 0 graus. Quando ele vem daqui, e quando ele vem aqui a menos 0 graus, como o portão está na face oposta, seria menos 0,10. Então teria duas hipóteses para conferir. Aqui, para efeito didático, a gente vai considerar que esse portão aqui está fechado, né? Então a gente vai considerar só esse aqui por enquanto. Aí depois poderia fazer uma outra análise para esse outro e pegar o pior, tá? Então a planilha só tem como calcular uma dessas duas por vez. Então você calcularia essa, salvaria a planilha, depois calcularia para essa e salvaria outra, e compararia as 8 hipóteses, tá? Então vamos considerar essa aqui primeiro. 0 e 0 menos 3. Então aí vai ter as combinações, ó, nas paredes, tá? Tanto a 90 como a 0 e aqui na cobertura também, tá? Então seria isso. Então aí, se você pegar e salvar, você vai poder fazer da outra maneira. Então aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Vamos analisar aqui primeiro nas paredes. Vento a 0. Então, primeiro, essa hipótese aqui, que a gente está calculando, primeiramente, conforme a gente falou, das 4 faces permeáveis, é quando o vento está incidindo a 90 e a menos 90, tá? 90 e menos 90. E essa outra hipótese aqui, de abertura dominante em uma face, é quando o vento está incidindo aqui na região do portão, tá? Então aqui de cara, eu já vou, ó, como esse aqui é para 90, esse aqui para 0, eu já vou copiar ali num point, só para ficar mais fácil de identificar, ó. O seguinte, essa hipótese que a gente está calculando, a face impermeável só é para 90, então eu vou pegar aqui, ó, só as de 90, tá? Então já vou analisar aqui, ó, 90 nas paredes. Então aqui, paredes. Vento 90. E aqui, vento 90 no telhado. Telhado, vento 90.
Aí a segunda hipótese, tá? Eu criaria uma cópia disso aqui. A primeira eu vou chamar de V90, essa aqui eu vou chamar de V0, tá? Depois eu altero o nome da outra. E aqui eu vou adotar esse outro aqui, ó, 07 e 01, tá? De cara eu já vou ver que o 01 provavelmente vai ser mais severo. Então, vamos lá, esse aqui seria para vento a 0 graus. Então, a vento 0 graus, nas paredes, nós temos isso aqui. Esse vento 90 aqui, esse cara aqui nem precisaria colocar isso aqui. Então, esse aqui seria nas paredes. E aqui no telhado, aqui. Pronto. Diminuir isso aqui. Ok, então nós ficamos com isso aqui. Eu vou até salvar lá na pasta. Resumo de combinações de vento. Pronto. Então vamos analisar aqui as paredes. Bom, as paredes. Quando o vento está 90, vamos tentar descartar uma dessas duas. Nessa parede vai bater 30. E nesse aqui vai puxar 17. Nessa aqui 44. E nessa aqui 4. Aí vamos para alguns detalhes. Primeiro, essa parede aqui, ó, tem deixa eu ver. Seria isso mesmo. Tá, vamos manter assim então. Então, essa aqui ia bater 30, ia puxar 17. Esse aqui ia incidir 44 kg. E lá no final ia puxar na outra parede 4, né? Nesse sentido. Tem aqui ter 22 e 4, 22 e 4. Então aqui não daria assim de cara para descartar nenhuma, porque nessa aqui, ó, o esforço maior está nessa face. Porém, se a gente comparar as laterais, o esforço maior está nessa outra, né? E a vento a zero, incidindo aqui seria 0 e aqui 48, né? Então aqui estaria mais severo na ponta. Porém, nessa outra hipótese, eu teria aqui 26 e aqui seria menos severo. Porém, aqui é 0 e aqui já tem 26. E aqui nas laterais, aqui teria 65 e aqui 39. Né? Então, se a gente comparar as laterais, essa aqui seria mais severa. Porém, se a gente comparar essa face aqui, ó, essa aqui, pelo menos em cima, seria mais severa. Então, aqui não tem como descartar nenhum. Vai ter que adotar as 4 combinações, tá? Para as paredes. E aqui no telhado, há um detalhe aqui, ó. Nas paredes, lá eu não tenho certeza, mas e eu não vou considerar aqui porque eu não tenho certeza, mas vamos supor que aqui fosse uma divisa e tivesse outra casa, por exemplo, na mesma altura, tá? Outra casa aqui, né? A parede mesma altura, então não ia ter vento batendo entre esses dois, né? Porque aqui é o lote, né? Vamos supor que tivesse um outro galpão aqui, mesma altura, então esse lado estaria protegido, então não teria vento a 90, tá? Em nenhum dos casos aqui, nem aqui em cima, né? Porque se não tem vento batendo aqui, não vai ter vento aqui praticamente.
Então, se tivesse edificações aqui, a gente constatasse que protegesse nas laterais, né, o lote, e tivesse a mesma altura, você poderia desconsiderar o vento a 90. Tá? Ou, por exemplo, vamos supor que tem uma edificação aqui, colada também. Porém, a parede dessa edificação é mais baixa do que essa. Vamos supor que essa aqui tem 3 metros de altura e essa aqui tem 5. Então, aí você lançaria um pano pegando só no restante, vamos supor, de 3, né, que seria a da outra edificação, para cima. Então, vou fazer aqui de qualquer jeito. Então, nosso pano seria só aqui, ó, tá? Essa região aqui. Porque para baixo está protegido pela edificação vizinha, tá? Também tem essa outra possibilidade. Na hora de lançar os panos, pode fazer essa discretização. Mas aqui, como eu não tenho certeza se tem na mesma altura, se é mais baixo, ou se a edificação tem um recuo, né, um corredor aqui, esse corredor é relevante a ponto de entrar vento, eu não vou discretizar isso agora, né? Depois eu posso tentar ver se eu acho alguma informação e a gente altera, puxa o pano daqui de baixo mais para cima, né? Ajustando conforme o caso. Mas por enquanto vai manter assim. E aqui no telhado, mesma análise. Então, no telhado aqui de parede não tem como você descartar, né? Mas vamos analisar aqui se a gente consegue eliminar alguma. Então, comparando 90 a 90, aqui eu tenho 44 de sucção e 22 de sucção. Aqui eu tenho 30 de sucção, aqui eu só tenho 9 de sucção. Então, como eu só tenho sucção, 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 eu já posso de cara eliminar esse aqui, ó. Ele vai ser menos relevante. Vento a zero. Aqui eu tenho 74, 52, 47. 48, 26 e 20. Então, como é tudo sucção, eu posso comparar sucção com sucção. Então, esse aqui, já de cara, já descarta. Então, não vai ter também. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter só essas duas hipóteses de vento, se a gente estivesse analisando esses carinhos aqui desse jeito. Porém, como a gente já vai ter 4 aqui, ó, 4, né? A gente pode não, a gente tem que colocar essas outras. Vamos supor que eu tivesse eliminado essa, por hipótese. Então, eu ia fazer 3. As 3 que sobraram lá em cima e essas 3. Apesar dela ser menos relevante, eu teria que fazer ela, tá? Então, aqui, como a gente precisou das 4 lá em cima, que a gente não conseguiu descartar nenhuma, a gente vai ter que colocar as 4 aqui do telhado também, tá? Então, basicamente é isso. Agora é lançar os carregamentos. Antes de lançar, a gente tem que definir os panos, né, para a gente fechar aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. A área de influência que a norma calcula aqui pra gente é dessa maneira: 2, 2, né, e o restante nas paredes. Então, aqui, se a gente analisar os nossos vãos entre os pilares, nós temos aqui, ó, que é 4,30. Então, a gente pode adotar metade disso aqui para dividir o pano. Então, aqui, ó, ao invés de 2 e 2, a gente vai considerar metade de 4,30. Aqui, e metade de 4,30 aqui também. E o restante, né, da medida ele já calcula aqui, ó, já faz a conta. Então, esse aqui que a gente vai adotar para os panos. Aqui a gente vai dividir por igual, tá? Na largura. Aqui na largura, tá? Vai dividir por igual. E no telhado, ele divide aqui quase 6 metros, o primeiro trecho. Então, vamos ver onde é que daria 6 metros. Passaria. Então, 6 metros daria aqui, ó, mais ou menos. Então, a gente poderia pegar e dividir um valor um pouquinho mais redondo, né? Na verdade, 5,79, né? 5,79. Né?
Então, a gente poderia dividir no valor redondo de 6 aqui. Vamos adotar 6. O segundo trecho seria 2,61. Como a gente já aumentou aqui 20 centímetros aqui, esses 20 centímetros a gente pode abater de cá, tá? Então, se a gente diminuir 20 centímetros, ia para 2,40. Então, a gente vai manter aqui com 2,5. Tá? Então, daria 6 com 2,5, 7, 8,5. Onde é que daria 8,5 aqui? Ó, nesse outro pilar dá 8,4. Então, vamos manter aqui 2,4, abatendo os mesmos 20 centímetros, que aí daria um pano no telhado, né? Um pano viria até mais ou menos aqui assim, 6, tá? E o outro viria daqui até completar ali na outra treliça, tá? Então ficaria um pouco mais simétrico, digamos assim, tá? Então, basicamente é isso aí. Agora é dividir os panos.